Bom dia a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um momento com Deus, mais um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. E te convido para que juntos possamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, a nossa vida diante desse Deus Todo-Poderoso, para rendermos graças a Ele, cantarmos louvores a Ele de todo o nosso coração. Irmãos, somos filhos de Deus. Como filhos, devemos viver em santidade de vida. O salmista Davi, no Salmo de número 15, diz: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível reprobre, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, e que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Este é o cidadão do céu, este é o Filho de Deus, este é aquele que quer viver uma vida de santidade, uma vida de novidade de vida do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos dá um testemunho de Enoque, que a Bíblia diz: Enoque andou com Deus. Devemos também buscar, irmãos, esse ambiente santo de estarmos na presença de Deus, constante com Deus, na intimidade com Deus, na santidade com Deus. Sendo assim, Deus se alegra, Deus está mais e mais próximo de nós, nos abençoando, derramando da sua graça, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios, diz a palavra do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Senhor, na tua presença, meu Pai, nesta manhã, nós nos encontramos, meu Pai, alegres, jubilando, Senhor, na tua presença, por tantas bênçãos, meu Pai, recebidas das tuas mãos. Ó Deus, como é bom acordar, como é bom levantar, e como é bom, Senhor, sentir a tua presença. Como é bom, Senhor, ouvir e ver as tuas maravilhas no meio do teu povo. Ó Deus, aplica sempre em nós, Senhor, a graça da vida, a graça do perdão, a graça da alegria, Senhor, e a graça de uma esperança que não se confunde. Nos dá, meu Pai, mais uma vez, a capacidade de compreendermos a tua vontade e vivermos pela tua vontade. Que nesse dia, meu Pai, o nosso coração, a nossa vida, todo o nosso ser, meu Pai, seja testemunha de uma vida vivida no teu evangelho, no teu amor, perdoados, amados, alimentados e edificados em Cristo Jesus. Te pedimos, meu Pai, abençoa-nos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial
inesgotável, traz vida ao coração. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como um rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Como rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Te amo, ó Senhor. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos e que privilégio estar falando com vocês nessa oportunidade. Nós refletirmos aquilo que Deus tem para a nossa vida nesse dia, nesses tempos. Eu queria trazer uma palavra ao seu, ao meu, ao nosso coração nesta oportunidade, falando um pouquinho sobre homem de Deus, homem
de Deus. O texto base para a nossa reflexão se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos 11 a 12. 1 Timóteo 6, 11 a 12. Queridos, quantas vezes nós recebemos algum título? Quantas vezes nós damos alguns títulos, alguns nomes a algumas pessoas, até mesmo a alguns religiosos, não é mesmo? Alguns são chamados de pentecostais, outros são chamados de tradicionais, outros são chamados de reformados. Quem nunca ouviu essa linguagem? Outro de puritanos e tantas outras linguagens, né? Tantos outros títulos que nós damos para as pessoas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para esta carta de Paulo a um jovem pregador, a um jovem Timóteo, ele passando algumas instruções para esse jovem não seguir alguns preceitos, alguns princípios contrários àquilo que a palavra de Deus mostra, para esse jovem não amar o dinheiro, para esse jovem não ser levado por altercações, né? Ato de disputar, discutir, ficar com aquela discussão acalorada por conta da palavra de Deus e tantas outras coisas. Paulo coloca um título, que esse título tem que ser o nosso título, independente se somos reformados, tradicionais, pentecostais, enfim, esse título é o mais importante para a nossa vida, que é homem de Deus. Esse é o título mais importante que um ser humano ele pode receber, que é ser chamado de homem de Deus. Eu lembro quando Elias, estava indo por um caminho para orar, e nessa passagem uma mulher olha para ele e diz: olha, eu vejo que aquele ali é um homem, é um santo homem de Deus. Como é bom que as pessoas nos olhem, nos vejam e tirem essa conclusão a nosso respeito. Ali existe um homem, ali existe uma mulher de Deus. Isso é importante. Mas esse homem, essa mulher de Deus precisa fazer algumas coisas. Quando Paulo se dirige a Timóteo, ele disse: tu, porém, ó homem de Deus. Ele dá o título, mas ele pede para que esse homem de Deus faça algumas coisas. Ele diz: foge destas coisas. Que coisas são essas? Se você olhar nos versículos anteriores, na sua Bíblia, você vai perceber que essas coisas são justamente as riquezas, a tentação, a cilada de querer ficar rico, a cilada de amar o dinheiro, a cilada de pessoas que vivem em contendas, que são invejosas, que fazem profanação, difamações, suspeitas malignas. Está tudo no versículo número 4. Altercações sem fim, como eu disse, são aquelas discussões acaloradas, homens com mente pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, usando o evangelho para se enriquecer. Um homem e uma mulher de Deus precisa fugir dessas coisas. Por isso que ele diz: tu, porém, homem de Deus, foge. É o primeiro verbo que nós encontramos, é fugir. Fugir aqui não é sinônimo de fraqueza, mas é sinônimo de força. Lembra de José? Quando José foi atacado, vamos dizer assim, com seduções pela mulher de Potifar, ele fugiu, e aquilo ali não foi sinal de fraqueza, mas de força. Um homem de Deus, ele foge, mas um homem de Deus também segue algumas coisas. E aqui Paulo diz: antes segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, a constância, a mansidão. O homem de Deus, ele segue essas coisas.
É um homem que não ama a riqueza, que não ama o dinheiro, que não vive discutindo com pessoas, doutrinas, de forma acalorada. Não são pessoas invejosas, mas são pessoas que seguem a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Pessoas mansas, pelo contrário, em vez de ser altercadores, são pessoas mansas. Esses são os homens e mulheres de Deus. Então, o homem e mulher de Deus é aqueles que fogem de coisas contrárias à palavra de Deus, mas que também seguem aquilo que a palavra de Deus nos mostra. E por fim, um homem ou mulher de Deus são aqueles que combatem o bom combate. Versículo 12: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, de que fizesse a boa confissão perante muitas testemunhas. Combate o bom combate da fé. A vida cristã, ela é luta, batalha. Nós precisamos combater o bom combate da fé. E Paulo diz que esse combate é um combate bom. Então, para nós sermos tidos como homens, mulheres de Deus, eu preciso fugir de algumas coisas, eu preciso seguir outras, mas eu preciso ser perseverante, combater o bom combate da fé, ser esse guerreiro, tomar posse da vida eterna. Nós sabemos que a salvação, ela é de graça, mas a palavra de Deus diz que nós temos que tomar posse da vida eterna, porque é luta, é batalha, são combates, e esse aqui é o bom combate. Que Deus, então, em Cristo Jesus, possa te abençoar, e que você seja um homem, e que você seja uma mulher, homem e mulher de Deus, que foge, que segue e que combate. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Quando abatido estou e não sinto que estás ao redor, Senhor, e tenho pena de mim, sem saber que essas provações vêm de ti. Se pelo fogo eu passar, assim como ouro serei. Oh Deus, nunca cesses de me moldar, ensinar e fazer tua vontade em mim. Quero ser Senhor, quero ser Senhor, somente aquilo que for do teu querer. Quero ser Senhor, quero ser Senhor, somente aquilo que for do teu querer. Quando pergunto por quê, me ensinas de ti depender, Senhor. Tu sabes o que é melhor, que eu aprenda a confiar em ti, descansar. Sei que buscando acharei respostas pro meu viver. Oh Deus, nunca cesses de me moldar, ensinar e fazer tua vontade em mim. Quero ser Senhor,
meu desejo é que Deus abençoe a todos nesse dia. Que Deus derrame da sua graça, da sua vontade nos corações, do seu amor e da sua paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde nesse